Bom dia! Está no ar mais um episódio de Panorama Câmara. Direto dos estúdios da Câmara Espanhola, são as 10 da manhã deste 1 de setembro e damos início a apenas mais um episódio, mas também a um novo mês cheio de oportunidades, ideias e conexões. Eu sou Carlos Fernandes e é um prazer estar na sua companhia nesta manhã. O Panorama Câmara é o seu ponto de encontro quinzenal com as discussões que movimentam o mercado. Aqui, especialistas das nossas empresas associadas compartilham experiências, analisam tendências, revelam oportunidades e abrem os bastidores de setores estratégicos da economia, do comércio internacional, da inovação e muito mais. Vamos juntos para o nosso primeiro bate-papo de hoje. Para começar, abordamos um tema central no cenário tributário brasileiro: a proposta de criação de um imposto de renda mínimo para os contribuintes de alta renda. Medida que acompanha a ampliação da faixa de isenção do IRPF e visa corrigir distorções contributivas. Para debater estas nuances dessa proposta, contamos com Ricardo Maito, especialista em consultoria tributária, contencioso estratégico e tributação internacional do Tocini Freire Advogados, um dos escritórios de advocacia mais reconhecidos do país por sua atuação full service em direito empresarial. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Carlos. É um prazer participar do videocast, contribuir com a Câmara Espanhola. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Para começar, Ricardo, como você avalia a proposta do governo de isentar do IR quem ganha até R$5.000 por mês e compensar a renúncia fiscal com a cobrança de um imposto mínimo para a renda acima de R$600.000 por ano? Olha, Carlos, o projeto tem uma justificativa bastante nobre, né, que é tentar promover justiça fiscal, né, tributar de forma mais gravosa as pessoas de alta renda, mas eu penso que tem algumas preocupações bastante relevantes em relação ao projeto, porque, como eu vou tentar explicar aqui de uma forma bastante resumida, né, porque é um tema bastante complexo, o projeto tende a afetar de maneira significativa a taxa de retorno de investimento para os investidores, né, sejam investidores locais ou estrangeiros, né? Hoje, nós temos uma tributação da renda empresarial que segue uma mecânica de concentração na empresa, então tributa-se a empresa, né? A empresa adota o regime do lucro real, do lucro presumido e assim por diante, e as distribuições são isentas, né? Seja qual for o beneficiário pode estar na Espanha, no Brasil, a distribuição do dividendo, do lucro, é isenta, né? Então, isso, na verdade, cria uma previsibilidade, porque a gente sabe quais são as alíquotas máximas que podem ser impostas ao lucro. O que o projeto prevê? Tá? Você tem, de um lado, uma previsão de tributação na fonte de 10% sobre as distribuições de dividendos, tá? Não todas. Na verdade, se você tiver uma distribuição feita por uma empresa em benefício de uma pessoa dentro de um mesmo mês que exceda o montante de R$50.000, então haverá uma tributação na fonte de 10%. E se a pessoa for estrangeira, se for um sócio estrangeiro, essa tributação de 10% vai se aplicar independentemente do valor. Tá? Isso é uma antecipação daquela tributação sobre a alta renda que o projeto prevê. Então, aí a gente já tem um impacto que é bastante importante, que é o impacto de caixa, né? Um impacto de fluxo de caixa. Você imagina que se o projeto avançar e estiver vigente já em janeiro, se tiver uma distribuição, né, dentro dessas condições que eu falei, já haverá um impacto significativo com essa antecipação de 10%. A gente sabe que no Brasil você faz uma antecipação, eventualmente há uma devolução, o sócio pessoa física precisa entregar a declaração, então a tendência é que se houver uma devolução do valor, caso se entenda que ele foi imposto pago a maior, essa devolução vai acontecer até 2 anos depois, né? E nem sempre ela vai ser atualizada. É muito tempo isso. É muito tempo, num país com uma taxa Selic de quase 15%, isso é algo importante, né? Agora, em relação ao mérito do projeto em si,
acho que é a parte mais importante da discussão, a ideia do projeto é assegurar que as pessoas de alta renda tenham uma tributação mínima de 10% sobre os rendimentos oferidos no ano, incluindo os dividendos. Tá? E aí existe uma questão bastante curiosa e preocupante, que é o quê? O projeto ele faz essa análise a partir de uma avaliação conjugada entre a tributação da empresa e a tributação da pessoa. Tá? O que significa isso? Quer dizer que se a empresa tiver subtributada, ou seja, se ela estiver pagando menos imposto de renda do que seria a alíquota nominal, né? Só para a gente ter uma referência, a alíquota nominal no Brasil é de 34% para as empresas em geral e para bancos é de 45%, então é só isso um parâmetro. Então o projeto diz o seguinte, olha, se a tributação no nível da empresa não se aproximar dessas alíquotas nominais, a pessoa física de alta renda, considerada de alta renda, pode ser, entre aspas, penalizada, tendo que complementar essa tributação. Tá? E aí que há uma preocupação bastante grande, que é o seguinte, nós temos no Brasil uma série de benefícios fiscais, né? Isso é uma coisa que o governo utiliza como política pública de incentivo para regiões subdesenvolvidas, etc. Nós temos, é normal que empresas tenham benefícios fiscais, e aliás, para que as pessoas tenham até mais familiaridade, é normal que a alíquota de imposto de renda efetiva das empresas não seja igual à alíquota nominal, tá? Apenas como referência, que acho que é uma boa referência para nós aqui, Petrobras. A Petrobras teve uma alíquota efetiva de imposto de renda no ano passado de aproximadamente 26%. Veja que é distante da alíquota nominal. Isso é normal, tá? Decorre de benefícios fiscais, de diferenças temporais na apuração. Então, em síntese, né, para resumir, o que o projeto prevê é que, se houver uma subtributação na empresa, a pessoa física pode se ver obrigada a ter que complementar isso, pagando ela, né, quando recebe esses lucros, para atingir o que seria o valor mínimo de 10%. Então, isso é algo que gera uma preocupação, o que vai, obviamente, impactar a taxa de retorno do investidor. Tá? Entendi, Ricardo. E você, na sua resposta, você fazia menção um pouco a essa situação internacional de cara às empresas. Eu fiquei com a dúvida de quais seriam os possíveis efeitos dessa medida sobre a competitividade internacional das empresas brasileiras. Acho que é uma pergunta super pertinente, porque a tendência é que você tenha um prejuízo na atratividade do Brasil como hub de investimento mesmo. Por quê? Pela razão que eu falei em relação à taxa de retorno. O investidor estrangeiro, ele vai se deparar com um país que pode, eventualmente, tributar mais do que outros países. Então, hoje, a gente tem uma questão de que o investidor conhece as alíquotas nominais do imposto de renda no Brasil, sabe que o Brasil concede benefícios fiscais, então você pode ter uma empresa espanhola que decide investir no Brasil porque, olha, eu vou me instalar ali na região norte de Minas Gerais porque eu sei que ali tem um benefício do Sudão e Sudene, então eu vou pagar menos imposto de renda. O investidor calcula isso, né, na taxa de retorno dele. Então, quando você coloca um gravame adicional, o impacto na taxa de retorno é evidente, e isso, naturalmente, tende a criar um desestímulo para investimento. Então, acho que esse é um aspecto. O outro aspecto é a falta de previsibilidade, porque tão ou mais importante do que impactar a taxa de retorno é o investidor não ter clareza sobre qual vai ser a taxa de retorno. Por quê? Eu vou precisar fechar o ano da empresa, entender quais foram as distribuições, fazer um cálculo que não é simples, tá? O projeto ele é relativamente complexo, para então definir qual foi a taxa de retorno. Então, eu vejo que isso é algo que gera bastante preocupação, tá? E eu diria que também é contrário à própria tendência que a gente tem observado nos demais países. O que a gente vê nos demais países é a tendência de reduzir as alíquotas de imposto de renda, né? Então, os Estados Unidos reduziu para 21%, o Reino Unido já foi 19%, hoje é 25%, a média da OCDE é 23%. No Brasil, a gente tem uma alíquota nominal de 34%, e se for banco é 45%. Né? Então, veja, o que o governo está propondo é não alterar essa alíquota e ainda impor um gravão maior concentrado nessas pessoas de alta renda, que naturalmente pode gerar essa falta de competitividade que eu estou mencionando aqui, né? Impacto em taxa de retorno, menos investimento, e aí
menos empregos e assim por diante. Então, por isso que acho que é um ponto de preocupação, o projeto precisa ser mais amadurecido, na minha visão. Muito obrigado por estos insights. Na verdade, esta informação acho que é bem interessante para as empresas associadas, para as empresas que estão assistindo ao nosso programa, porque precisamente pelo que você fala, é importante se antecipar, é importante estar bem perto das informações e, como sempre, é uma sorte poder contar com a experiência, a profissionalidade de você, da Tocini Freire, para poder trazer uma avaliação e uma análise sobre estas matérias. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a você, Carlos. Foi um prazer colaborar com a Câmara Espanhola. Ficamos sempre à disposição aí para ajudá-los. Um abraço a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos falar sobre um tema central para a economia e o meio ambiente do Brasil: a moratória da soja. Um acordo que desde 2006 vem ajudando a conter o desmatamento na Amazônia. Recentemente, essa moratória foi suspensa pelo CADE, órgão de defesa da concorrência, mas logo depois restabelecida pela Justiça. O caso ainda está em aberto e pode trazer consequências sérias para o futuro do agronegócio brasileiro e para as relações com a União Europeia. Para conseguir entender melhor essa polêmica, recebimos hoje a Manuel Pérez, jornalista e diretor da Agência F. Seja muito bem-vindo, Manuel. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Câmara. Para mim é um prazer estar aqui de novo com vocês. Manuel, para começar e colocar a nossos ouvintes em um contexto, o que exatamente é a moratória da soja e por que ela foi criada no ano 2006? Carlos, a moratória da soja é um acordo voluntário que foi assinado entre empresas comercializadoras de grãos, entre elas grandes empresas internacionais como a Cargill e a Bunge, e organizações da sociedade civil brasileiras. O acordo foi assinado em 2006 e é um compromisso de não comprar soja que tenha sido cultivada em áreas da Amazônia que foram desmatadas após julho de 2008. A ideia surgiu, isso, como eu falei, em 2006, depois de uma forte pressão internacional contra o avanço da soja sobre o maior bioma tropical do planeta. Desde então, o acordo ajudou a conter o desmatamento associado à soja na Amazônia. Para se ter uma ideia, apenas 0,88% da devastação na Amazônia desde o ano 2006 foi ligada à soja, enquanto a área plantada aumentou em mais de 1,6 milhão de hectares. Puxa, interessante. Recentemente, o CADE, como falávamos ao começo, ele decidiu suspender a moratória. Qual foi a narrativa deles para esta suspensão? Sim, o CADE, a Superintendência do CADE, entendeu que a moratória poderia ser caracterizada como um acordo anticompetitivo. O CADE é o órgão antimonopólio e visa evitar isso, situações em que empresas tenham um mercado restrito para elas, né? Isso, segundo a Superintendência Geral do CADE, ao se unirem estas empresas para não comprar de produtores de áreas desmatadas, as empresas estariam limitando o mercado e prejudicando exportadores que cumprem a lei, o Código Florestal, que permite uma porcentagem de desmatamento nas fazendas na região amazônica. Além disso, os parlamentares da chamada bancada ruralista pressionaram para que a investigação fosse aberta no CADE, alegando que pequenos e médios produtores estavam sendo excluídos do mercado. Manuel, e como reagiram os ambientalistas e, óbvio, o próprio governo? A reação foi bem forte. ONGs como Greenpeace e WWF reagiram com comunicados dizendo que a suspensão da moratória poderia abrir as portas para um aumento do desmatamento na Amazônia.
Por sua parte, o Ministério do Meio Ambiente também criticou a decisão, lembrando que a Constituição brasileira defende tanto a livre concorrência quanto a proteção ambiental e que interpretar apenas o lado econômico distorce a lei. E, claro, na sequência, que seria o que mudou depois da decisão judicial que restabeleceu de novo essa moratória? Sim, uma juíza derrubou a suspensão atendendo a um pedido da ABIOV, que é a associação que representa a indústria de óleos vegetais. Ela considerou que o CADE não ouviu os órgãos técnicos e que a decisão era prematura e desproporcional. Assim, a moratória voltou a valer, mas o processo administrativo segue em andamento no CADE. Isso significa que ainda existe o risco dela ser cancelada de forma definitiva. Entendi. Claro, Manuel, nós até agora hemos analisado um pouquinho mais essa parte interna, ¿no? de portas para dentro no Brasil, de toda esta questão. Mas, logicamente, tem um impacto muito forte, tendo em conta a quantidade de soja que o Brasil produz. Quais seriam as consequências para o comércio internacional se a moratória acabar? Com certeza, Carlos, o Brasil, como sabemos, é o maior exportador de soja do mundo. Dos seus clientes é a União Europeia, que seria a relação mais problemática, porque outros clientes como Estados Unidos e a China não têm essa visão de proteção ambiental tão forte quanto a União Europeia. E os europeus estão prestes a implementar uma nova lei que proíbe a importação de produtos ligados ao desmatamento, mesmo que seja legal no país de origem. E a soja está na lista de produtos que poderiam ser afetados. Lembrando, o governo brasileiro já mostrou reação a essa lei europeia, que acham que significa uma barreira comercial disfarçada de proteção ambiental, mas, de todo modo, se for implementada e o desmatamento for associado à soja, poderia isso significar que a soja brasileira seria barrada nos mercados europeus. Lembrando, o Brasil, através do Mercosul e a União Europeia, estão prestes a assinar o acordo comercial entre os dois blocos. A assinatura está prevista para dezembro. O acordo foi fechado no ano passado. Neste último ano se maquiou o texto, se fizeram esses ajustes finos e se supõe que agora será assinado na cúpula do Mercosul durante a presidência brasileira. Mas se a moratória for derrubada, isto poderá piorar a imagem do Brasil no exterior e dificultar a ratificação do acordo, que terá que ser ratificado pelos parlamentos dos países europeus. Este último que você comentou, Manuel, acho muito interessante e muito importante. Ou seja, mesmo sendo um acordo voluntário, a moratória ajuda a garantir a credibilidade internacional do Brasil? Exatamente. Para os importadores europeus, a moratória é uma espécie de selo de confiança. Sem ela, a soja brasileira corre o risco de ser vista como contaminada pelo desmatamento, o que pode fechar mercados e reduzir a competitividade do país. Bom, na verdade é uma questão bastante complexa e em contínua mudança. Se olhamos para o futuro, Manuel, a partir de agora, que podemos esperar desta situação? Veja bem, existem dois cenários. Se o CADE mantiver a decisão de que a moratória é anticompetitiva, as empresas terão que atuar individualmente, o que significaria que não podem trocar informações de forma coletiva, nem fazer auditorias ou monitoramento em conjunto do que estão fazendo os produtores aos quais eles compram a soja. Uhum. Isto enfraqueceria o acordo e poderia levar a seu fim. Também, se o CADE considerar que esse acordo é anticompetitivo, ela poderia aplicar multas de até o 20% do faturamento
que tiveram essas comercializadoras de soja desde o ano 2008. Isto estamos falando de bilhões de dólares com B, porque estamos falando de um mercado muito importante e de empresas de grande peso. Estamos falando de 30 comercializadoras, a maioria delas que são empresas internacionais. E o dano econômico para essas empresas poderia ser enorme. Por outro lado, se a Justiça confirmar a validade da moratória, ela continuará sendo um instrumento importante para alcançar a meta de desmatamento zero até 2030, que é a meta que se impôs o governo do presidente Lula. Manuel, uma questão muito importante, acho que até provavelmente uma questão sobre a que a gente vai seguir falando em próximas semanas, visto precisamente a importância que tem a produção do soja e o papel de grande produtor de soja que agora tem, dada incluso a situação internacional, né, com os Estados Unidos também, que agora tem o Brasil. Puxa, muito obrigado por trazer a sua experiência e o conhecimento da Agência EFE para nos esclarecer esta situação e muito obrigado por estar esta manhã conosco. Um prazer meu. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, até mais. Dando continuidade ao episódio, vamos falar sobre um tema que está transformando o mundo dos negócios: a inteligência artificial aplicada à análise de dados. Para isso, temos a honra de receber a Marco Ribeiros, fundador e CEO da Resolve, especialista em inteligência e dados e transformação digital com impacto social. Seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a você, Carlos, a Câmara Espanhola, nossa Câmara de Comércio Espanhola, a qual a gente tem muito orgulho de fazer parte dela, né, desde 2023, e seguiremos por muitos anos juntos, porque para nós da Resolve tem sido um crescimento exponencial participar da Câmara, tanto no aspecto dos negócios, quanto no aspecto institucional, mas acima de tudo das pessoas incríveis que a gente tem a oportunidade de conhecer, né, e se transformar a partir disso aqui. Maravilha, Marco. E agora vamos tomar proveito da sua sabedoria. Marco, a inteligência artificial deixou já de ser uma tendência apenas e faz parte do dia a dia das empresas. Na sua visão, na visão da Resolve, quais foram os maiores avanços que tornaram a inteligência artificial tão indispensável hoje? Bom, a grande virada, na verdade, não foi a IA em si, mas a capacidade de transformar os dados dispersos, então, em uma inteligência prática em tempo real. Então, quando a gente olha o ChatGPT, por exemplo, a OpenAI e outras aqui, o que eles fizeram? Eles criaram estruturas com inteligências artificiais já existentes há muito tempo, só que elas ganharam sustentabilidade. Então, nós estamos falando de 3 pontos chaves para esse ponto de virada ter acontecido. O primeiro é o acesso massivo a dados confiáveis. Então, as empresas perceberam que sem a qualidade de dados, não tem IA útil. O segundo é a escalabilidade de nuvem que aconteceu. Então, ou seja, isso democratizou o poder computacional que antes era restrito a gigantes. Então, isso, sem dúvida nenhuma, que tornou sustentável modelos de negócio como o da OpenAI, que conseguiu distribuir essa IA gratuita no mundo inteiro para experimentar. Então, e o terceiro, claro, a IA generativa, ela como porta de entrada, mas com o diferencial de ela precisa ser combinada com dados estruturados, e principalmente o que a gente tem visto hoje na evolução, que é a governança para gerar o valor real sobre o uso dessas inteligências artificiais. Né? Então, assim, a IA hoje ela é indispensável porque ela deixou de ser um laboratório e passou a ser um copiloto de decisões estratégicas para a gente no dia a dia. Marco, você tocou um tema que acho bem interessante. E essa questão de que muitas vezes se fala de inteligência artificial como algo abstrato ou se foca muito apenas na IA generativa, mas tem muito mais. Você poderia dar exemplos práticos de como a inteligência artificial funciona e a inteligência de dados estão ajudando as empresas a tomar melhores decisões?
Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, se eu citar aqui, ó, realmente ficar na IA generativa, a gente limita demais, porque a IA generativa, de forma corporativa, ela ainda está bem engatinhando. Por questões de governança, por questão de confiabilidade, por questão de rastreabilidade de dados, enfim. Hoje, as principais plataformas de IA generativa estão conectadas aos dados abertos, aos blogs, a tudo. Então, ou seja, se eu estou conectado a tudo, eu estou conectado a todas as fontes de informação também falsas. Então, claro. Agora, quando a gente fala de IA, que é praticada, então, desde a Segunda Guerra, né? Então, a gente vai falar da máquina de Turing, né? Então, não vou voltar até lá, desde lá atrás, mas assim, fazendo para o dia a dia, bancos e seguradoras, por exemplo, eles usam IA já há algum tempo para prevenir fraudes, analisar riscos em segundos, né? Analisando aquele volume de variáveis incríveis que a gente tem, tanto dentro da experiência digital, quanto dentro dos dados públicos base ali que são usados das pessoas para poder fazer análise de risco. A gente tem as empresas de varejo usando essas IAs, por exemplo, para prever demandas de estoque, né? A gente vê os armazéns usando isso para poder fazer os seus inventários. A gente vê os portos e o setor de logística aplicando IA para poder fazer análise de imagens, para poder mitigar riscos de patrimônio, né? Então, a gente vê os scanners ali dentro das análises dos containers, a gente vê dentro dos terminais, por exemplo, a análise, né, de diversos tipos de biometria, né? Então, e aí, assim, até trazendo um exemplo, na Resolve, nós usamos IA para cruzar os dados públicos e privados e identificar riscos que antes eram descobertos meses depois. Então, isso gera bilhões em proteção para as empresas e uma maior confiança do consumidor, né, para o consumidor. Então, assim, a IA hoje, ela é um farol em um mar revolto. Mostra aqui onde estão os riscos para a gente, né? E aponta um caminho mais seguro para a gente seguir. Então, isso já acontece dentro das empresas. Só que, claro, que ela não tem o protagonismo e o marketing que acabou se gerando com a popularidade do ChatGPT, que é uma IA generativa, inclusive, que nasceu com o propósito de nos convencer. Então, ela tem um poder de persuasão sobre a verdade e sobre a não verdade. Muito bom. Marco, por essa necessidade precisamente de utilizar os dados para tomar decisões, a Câmara Espanhola e a Resolve estão lançando juntos um projeto chamado Cámara Lab, um serviço de inteligência de dados exclusivos para os nossos associados. Eu agradeceria muito se você pode nos explicar para os nossos sócios o que a Cámara Lab é e como ele pode ajudar as empresas a crescerem de forma mais segura e estratégica no Brasil. Perfeito, essa pergunta é ótima e assim, é um projeto feito com muito amor, é um projeto que faz os dois lados aí do meu sangue trabalharem juntos, né? E nós temos um desejo comum, então existe uma sinergia dos propósitos entre a Câmara e a Resolve, que é trazer para o empresário espanhol que está vindo para o Brasil, um Brasil mais seguro para ele, um ambiente mais seguro, criar uma ponte segura através dos dados. Por quê? Porque muitas vezes a gente vem com os dados públicos, com os dados governamentais, e os dados governamentais, eles são dados de publicidade, né? Os governos querem que os outros venham para cá e a gente faz aquela camada de publicidade e marketing para poder atrair. Mas a grande dificuldade que se tem o empresário que vem de fora, num país gigante, continental como o Brasil, é conhecer o Brasil real, e esse é a parte mais difícil que tem. E muitas vezes esse aprendizado tem saído caro para grandes grupos empresariais espanhóis que já passaram pelo Brasil e não estão mais aqui. Então, o Câmara Lab ele vem com uma proposta muito clara de resolver esse problema, de trazer o Brasil real de forma tangível, seja para o pequeno associado ou o grande grupo associado. Então, ou seja, não importa se eu sou uma startup espanhola que quer entrar aqui, um escritório de advocacia pequeno, está querendo entrar aqui no Brasil e crescer, ou até mesmo um grande grupo empresarial, né, que a gente tem essa potência de conseguir gerar oportunidade, inclusive para essas empresas. Então, elas conhecerem o Brasil real é muito importante. Então, a gente está trazendo aqui, vou trazer 3 pontos claros importantes aqui para a gente tratar. O primeiro
é que, como uma plataforma prática de inteligência em dados, você pode gerar consultas, relatórios, análises que vão revelar esses riscos, essas oportunidades ocultas, e só os dados do real podem nos trazer, esses pontos cegos. Então, só da gente começar com menos risco, a gente erra mais barato. Sem dúvida. O apoio estratégico, eu acho que aí tem um ponto grande. A Resolve é uma consultoria que já está no mercado há 15 anos, e nós somos profissionais consultores dentro desse mercado de risco, né, e análise de comportamento de consumo há quase 30 anos. Então, você ajudar as empresas a decidir com base em fatos e não achismos, trazendo experiência e dado real, sem dúvida nenhuma que é uma junção muito importante. E a terceira, e não menos importante, que é assim, essa questão que a gente já falei aqui já sobre a segurança e o crescimento, que é reduzir risco de fraude, proteger a reputação, abrir espaço para a inovação de forma correta, né? Então, eu acho que tudo isso daqui é uma soma do que a gente traz e principalmente, eu acho que o mais importante de tudo, o desejo que a gente tem genuíno de que, sim, apesar de estarmos aqui, o Câmara Lab, né, ele atende uma empresa, por exemplo, um associado, desde lá da Espanha, né, ele pode acompanhar, inclusive, desde lá até chegar aqui. Então, o que quer dizer? É que mesmo que isso aqui seja observado agora sobre a ótica do Brasil, por exemplo, nós estamos falando do coração espanhol, aqui querendo proteger, né, o associado que esteja ali trazendo a sua intenção de crescimento de forma segura. Então, assim, resumindo tudo isso aqui, o Câmara Lab é como você ter um radar estratégico para navegar num mercado cada vez mais complexo. Ele transforma os dados em confiança para essas empresas, né? E essa confiança em crescimento sustentável para todos os nossos associados. Então, é uma proposta de valor muito rica e que, mais importante de tudo, que pode ser experimentada gratuitamente por todos os sócios, não é verdade? Sem dúvida, Marco. Na verdade, eu acho que com isso, precisamente, permite, dentro do que é a tarefa da Câmara, que é ajudar as empresas que estão vindo de fora para o Brasil, precisamente uma iniciativa bem legal com a Resolve, que nos permite, como você falou, fazer que essa aterrissagem no Brasil seja uma aterrissagem mais suave, mais seguro, com menos riscos. E para nós, com certeza, é um prazer poder contar com a experiência de você, a experiência da Resolve nessa iniciativa. Muito obrigado por estar conosco, Marco. Eu que agradeço e eu faço o convite aqui, vou reforçar o convite a todos os sócios, de uma forma bem simples da gente usar. Uma vez que você conhecer o Câmara Lab e passar pela primeira visão daquele one page que a gente gera dentro desse Câmara Lab, você, de primeira, você vai ter a oportunidade, ainda gratuitamente, de conhecer o seguinte, pela ótica do seu público-alvo ali, do que a gente traz de resultado, quem são os associados da Câmara que tem mais matching com o seu objetivo. Ou seja, você vai olhar dentro do universo que nós temos de mais de 200 associados hoje aqui, quem são aqueles que, de repente, são os primeiros que você teria que buscar para fazer resultado? Que bom. Pois, puxa, então, se tienen que animar os nossos associados a entrar nesse processo e aproveitar esse Câmara Lab, que, como você falou, está disponível gratuitamente para todos os associados da Câmara Espanhola. Muito obrigado, Marco. Um abraço forte. Eu que agradeço a você, Carlos. Um abraço a você, a todos os associados que nos assistem e a todo o time da Câmara Espanhola. Até a próxima. Tchau, até mais. Para finalizar o episódio de hoje, falaremos sobre como a inovação e a tecnologia estão transformando o setor da mineração. Para esta conversa, contamos com Francisco Jiménez, diretor-geral da Aurica no Brasil. A Aurica Brasil é uma empresa líder global no fornecimento de soluções para mineração e infraestrutura. Atua fortemente no país como o maior fornecedor de explosivos comerciais e tecnologia avançada para detonações com segurança e eficiência. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Como está? Muito obrigado. É prazer você acompanhar hoje aqui. Francisco, o Brasil é um dos principais atores mundiais no setor da mineração. Na sua opinião, quais hoje são os principais desafios e oportunidades para esse setor no país? Bom, sem dúvida alguma, Brasil, além de ser o segundo produtor de ferro do mundo, o Brasil tem uma posição
privilegiada na mineração global, não só apenas pela escala e a qualidade de suas reservas, sino também pelo papel estratégico que ela desempenha na transição energética. É um grande fornecedor global de minerais críticos, como cobre, como níquel e o lítio, obviamente, no triângulo de lítio no norte de Minas Gerais. E também, o que a gente ouvimos falar continuamente das terras raras, Brasil está extremamente bem posicionado. Assim, um desafio imediato seria, diria, conciliar esse crescimento que o setor mineiro tem no país com a licença social, para operar. Se vocês lembram, em Brasil, desafortunadamente, tivemos 2 eventos muito significativos pela ruptura da barragem de Mariana e Brumadinho, uns 10 anos atrás, onde deixaram marcas muito profundas na comunidade, e nos reguladores. Então, hoje, esse grande desafio é que estes reguladores, investidores e as mesmas comunidades exigem padrões muito mais altos de segurança e governança e também, obviamente, existe uma grande oportunidade para atrair capital e inovação, e sem dúvida, Brasil tem todo para se consolidar como um grande hub minero global, que para aquelas companhias que viabilizam uma mineração mais verde, mais produtiva, Brasil tem todo, sem dúvida, para se tornar esse grande player global. Y Francisco, você comentou ahora nesta resposta un tema que acho interesante y que nós até hemos conseguido comentar en ocasiões anteriores, que é o fato de que tal vez fora do Brasil, incluso dentro do próprio Brasil, tem muitas pessoas que não são cientes do o que é Brasil dentro do cenário da mineração, né? Da potência que é. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Brasil é o segundo produtor de ferro do mundo com as minas de Vale. Vale é das maiores mineradoras do mundo e uma das principais companhias do Brasil, mas não só está Vale, não? Brasil é o principal fornecedor de nióbio do mundo, de bauxita do mundo, tem a 6ª maior reserva de ouro do mundo, mesmo que seja o 9º produtor global, mas as reservas do Brasil, tanto de ouro como de cobre, são vastas, não? E só a mineração supõe os 50% da balança comercial do Brasil. E mais de 6% do PIB do Brasil. Então, para um país como o Brasil, é extremamente relevante. Então, é um fato que chama a atenção, que não todo mundo esteja familiarizado com o tamanho da mineração no país. Puxa, sem dúvida. E, claro, quando estamos falando de uma dimensão tão grande, e até, como você comentou agora, onde han existido, verdade, dentro dos últimos anos, esses dois tristes acontecimentos, claro, nos últimos anos a gente tem visto cada vez uma maior pressão por eficiência e sustentabilidade. Como esse sector pode equilibrar a competitividade internacional com as práticas responsáveis? Bom ponto, né? Obviamente, integrar a sustentabilidade com a produtividade tem que estar na mesma agenda e não com compromissos separados. Já vemos as principais companhias mineras investem em energias renováveis, eletrificação, uso, por exemplo, de explosivos muito mais eficientes, com menos impacto no meio ambiente, com processos que reduzem essas emissões, mas ao mesmo tempo optimizam as operações, não? Controle desses custos. O grande desafio e efetivamente o grande desafio para esse equilíbrio entre eficiência e sustentabilidade é que toda essa transformação requer investimentos a muito longo prazo, não? Então, é um setor que é cíclico, obviamente o setor mineiro
es cíclico. Estamos viendo un oro a $2.000, que más de $2.000 a onza, que era algo impensable, y muy expuesto a volatilidad de precios. Entonces, es clave que existan alianzas estratégicas entre las empresas o gobierno y, por qué no, también con la academia y, obviamente, políticas públicas que trazan esa previsibilidad que requiere el sector, ¿no? Muito bom, Francisco. Bom, não poderíamos não tocar um tema que na verdade é quase uma pergunta obrigatória hoje, né? Que é essa questão da inteligência artificial. O setor de mineração também está passando por uma transformação digital com uso de dados, automação, inteligência artificial. Como você vê a adoção dessas tecnologias no Brasil? Bom, el sector minero, a pesar de que algunas personas pueden pensar, es un sector extremadamente innovador, ¿no? Obviamente por los requerimientos de las exigencias para operar y también de los altos costos, ¿no? Entonces, esa adopción de tecnología está avanzando de forma heterogénea, y ya esos grupos mineros, como falaba antes, tienen camiones autónomos que ayudan a reducir la exposición de personas al riesgo, monitoramiento digital en tiempo real de todo el proceso, de toda la cadena de valor de la mineración. Ya existen simuladores de A a C dentro del proceso minero. No caso, por ejemplo, de desmonte de rochas, donde Orica opera, que Orica opera dentro de toda la cadena de valor, dentro se falamos só de desmonte de rocha, a gente tem tecnologias digitais que permitem monitorar o impacto do desmonte previamente, não? Com um conhecimento do maciço rochoso muito profundo, a gente consegue aplicar o explosivo, simular o tipo de energia, o tipo de explosivo que podemos, não? Existem já explosivos wireless, sem fio, que isso Orica pionera en ese sector, y obviamente también levado a seguridad, ¿no? La digitalización y automación en la mineración tiene un propósito fundamental, que es traer seguridad y reducir el impacto no medio ambiente. Entonces, existe, hay Orica de una compañía que se llama GroundPro, radares y sensores que monitorean por ejemplo, los barraños, ¿no? Para evitar que aconteçam los desastres que acontecen. Y ahora o uso, como se falou, da IA, a gente não pode fugir, ao contrário, a gente incorpora desde faz anos já a IA, sobretudo para o planejamento de mina, ¿no? Para o planejamento e de um jeito mais predictivo, ¿no? Estamos já em processo de incorporar os agentes de IA, mas estamos nessa fase de preditividade, ¿no? E em quanto à inovação, em Brasil, realmente em Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde a gente tem nossa sede, existe um ecossistema muito interessante, não? De startups, de companhias de fornecedores de tecnologia, que atuam com o governo, que atuam com as agências, com os grandes provedores mineiros, que é o Mining Hub, que é realmente um ecossistema muito interessante, onde se fomenta a introdução de tecnologia e a transformação digital, não? E essa transformação digital não se limita à eficiência, sino também, como falava, à redução de riscos ambientais e à rastreabilidade muito importante de todos os recursos e a cadeia de suprimentos do sector, algo tão crítico como em Brasil. Perfeito, Francisco. E eu queria fazer para você uma última pergunta. Aproveitando, logicamente, Orica é uma empresa global, é uma empresa bem grande, por lo tanto, vocês têm conhecimento de como a mineria no mundo funciona. Eu queria perguntar a você, com esta situação internacional que vivemos agora, donde por un lado temos proteccionismo, por outro lado temos uma maior demanda de mineral, acho que as pessoas estão um pouco descolocadas
con cómo toda esta situación internacional está afectando al sector minero y especialmente a la minería, não só no Brasil, sino na América Latina. Você teria algum insight ao respeito que compartilhar conosco? Bom, claro, ahora vamos un poco en sentido contrario de las últimas décadas, ¿no? Estamos procurando fomentar las industrias locales, ¿no? Reforzar nuestras cadenas de suministro, que los países sean un poco más autónomos que antes, ¿no? Y eso, la mineración no fuge de eso, ¿no? En países predominantemente mineros como Brasil, la industria extractiva, la industria minera, está viendo cómo está fomentándose un investimento mucho mayor para procurar esa autonomía a la hora de tener recursos y se abastecer de materiales tan básicos como cobre, como bauxita, aluminio, para que la industria local y también, obviamente, ser competitiva en otros mercados donde antes no se llegaba porque no era estratégico, ahora ya es, ¿no? Entonces, el sector extractivo, el sector minero, está siendo uno de los principales afectados de toda esta disruptiva global. Uno, porque se requieren minerales o metales básicos para la industria, y otro, con minerales como oro, que no deja de ser un activo refugio. Y Brasil es un gran productor de oro, LATAM es un gran productor de oro, se está fomentando para nos proteger de esas futuras crisis, ¿no? Entonces, sin duda, obviamente, una atractividad, un apetite mayor en atraer esos investimentos a ese sector. Francisco, muito obrigado por compartilhar todas estas informações conosco, por trazer um pouco mais esse setor da mineria para os nossos ouvintes. Foi um prazer ter a você, contar com a experiência de você e da Eurica no Panorama Câmara, e esperamos ver você em breve. Um abraço muito forte. Muito obrigado e um grande prazer. Conte conosco sempre. Tchau, tchau. E assim concluímos o Panorama Câmara de hoje, no primeiro dia deste novo mês. Obrigados pela sua companhia e por fazer parte deste espaço onde ideias, experiências e conexões se transformam em valor. Acompanhe a Câmara Espanhola nas redes sociais para não perder os próximos episódios, além de eventos e novidades do nosso ecossistema. E lembre-se, todos os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify, prontos para te actualizar, inspirar e conectar quando e onde você estiver. Nos vemos muito breve. Tchau, tchau.